Obrigado, obrigado, obrigado. Então, vamos lá. Então, eu estou relacionando aqui ó, a queda da minha temperatura pela variação do meu comprimento. Beleza. Para isso tudo, eu tenho que apresentar para vocês uma equação. Essa aqui é chamada equação de Fourier para o fluxo de calor. Equação de Fourier para o fluxo de calor. Ele é chamado também de lei da condução térmica. Lei da condução térmica. O que, que diz essa lei da condução térmica? Ela diz assim, ó, olha como é que ela começa. Ela começa falando em regime estacionário, que é importante eu entender isso. Estou falando do regime estacionário. Ó. Em regime estacionário, o fluxo de calor por condução no material homogêneo é diretamente proporcional à área da secção transversal atravessada, à diferença de temperatura entre os extremos, e inversamente proporcional à espessura. Então aqui, ó, proporcional à área, a diferença de temperatura, e inversamente proporcional à espessura. Que bacana. Então vamos entender uma coisa. O meu fluxo de calor, então esse texto aqui que eu acabei de falar para vocês, ele é traduzido nessa equação aqui, ó. Ué, ela é transmitida, Felipe. O calor vai ser transmitido daqui para cá. No regime permanente, a quantidade de calor que entra é igual a quantidade de calor que vai sair. Lembra disso? Eu acabei de falar no regime permanente. Inicialmente, antes de atingir o regime, é utilizado para aquecer a parede, nesse caso aqui. Depois que atinge o regime, a temperatura na parede não vai mais mudar, não vai mais mudar, ou seja, em cada ponto ela vai ser bem definida, entendeu? E esse calor vai fluir do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Entendeu? Entendi. Obrigado. Por nada. Então, olha só. Então, meu fluxo, ele tem esse K, que ele é uma coeficiente de condutibilidade térmica. Ele é uma constante. Essa constante, esse coeficiente de condutibilidade térmica, o que ele me dá? Ele me fala se o material ele é bom condutor ou mau condutor de calor. Ele vai me dizer se o material é bom condutor ou mau condutor de calor. Ou seja, no próximo slide eu falo isso para vocês. Ó. Se o K é alto, o material é bom condutor de calor. Se o K é baixo, o material é mau condutor de calor. Exemplo disso. Nos metais, o K é muito alto. Os elementos são maus condutores de calor, por exemplo, um plástico, um vidro. O meu K é baixo. Olha só. Prata, olha o K aqui da prata, 0,99, altíssimo, quase 1, cara. Óleo do alumínio, 0,5, o ferro, 0,16. Óleo da água. A água é mau condutora de calor. 0,0014. Lã seca. Lã, 0,000086. Ar seco, 0,000061. Então, esses valores eu não tenho que saber de cabeça, mas eu tenho que ter uma boa noção do que isso quer dizer. Então, dependendo do que eu quero, onde eu vou usar determinado material, eu tenho que saber se vou querer que ele conduza calor ou se eu vou querer que ele não conduza calor. Olha só. E para poder falar disso aí, eu tenho 2 casos para citar. E eu comento com vocês o que aconteceu.
na Boate Kiss e no CT do Flamengo. Vocês lembram desses incidentes? Exatamente, Davi, exatamente, ó. A pergunta do Davi aqui, ó. Por isso que a lã era tão usada para casacos antigamente? Exatamente, mau condutor de calor. É essa a ideia. Bacana? A rigor, a rigor, a rigor. O conhecimento da capacidade, do tipo de material, das características do material, isso é muito importante. Vai ter roupa que eu quero que conduza calor. E, por exemplo, em ambientes quentes, eu não quero que ele fique absorvendo calor, né? Eu quero que ele permita que o calor saia. Tem lugar, meu amigo, que mesmo estando quente, eu não quero que o calor entre. Vamos falar disso daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor isso. Deixa eu falar desses dois casos aqui. Olha só, o material usado, o que aconteceu na Boate Kiss, cara? Aqui, ó, de onde eu tirei esse material, esse texto, está aqui, ó. Depois, se quiser depois, pega aqui, dá uma entrada lá no site, dá uma lida em todo o material da reportagem. Foi o poliuretano. O que acontecia com esse material? Ele foi utilizado como revestimento acústico. Só que ele não era um isolante térmico, ele era bom condutor de calor. Aí a chama batia nele e ela espalhava. Esse poliuretano, ele deveria ter tido um tratamento, ou não ter utilizado ele, utilizado um outro material para poder não conduzir calor. Acredita-se que aqui no CT do Flamengo, ainda não finalizou o inquérito sobre o CT do Flamengo, que inclusive está parado por causa do Covid, que entre as placas havia um material isolante, eles queriam saber se era poliuretano. Então, o fogo se alastrou rapidamente por causa do material que reveste as paredes dos contêineres. E os peritos buscam saber se havia poliuretano nesse revestimento. Deixa eu marcar aqui para vocês verem aqui. Os peritos que investigam o incêndio que matou 10 atletas no Ninho do Urubu querem saber se havia poliuretano. Teve um incêndio nos Estados Unidos, algum tempo atrás, de lá para cá não se usa mais esse revestimento de poliuretano. Eles usam, sabe o quê? Davi, olha como sua pergunta agora ficou bacana. Eles usam lã de vidro. Olha que legal. Usam essa lã. Por quê? Porque ela é mal condutora de calor. Legal, né? E aqui eu trago para vocês um vídeo para poder mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o chamado teste anti-chamas. O que é esse teste anti-chamas? Eu tenho aqui do lado uma espuma normal, utilizada em revestimento de carros, de bancos de carro, caminhões, e a mesma espuma com revestimento anti-chama. Veja bem, é uma espuma de poliuretano comum, versus uma espuma de poliuretano com feltro anti-chamas. E vou colocar fogo nas duas. E aí vocês vão perceber, né, o que eu estou falando para vocês de ter um equipamento, alguma coisa que reveste, que protege, que inibe a propagação do calor. Dá uma olhada nisso. Visível, né? Opa, muito diferente. Nossa, é outro. A sem revestimento já está derretendo lá, ó, pingando lá embaixo.
Felipe, combustão é o próprio pegar fogo, né? O que está acontecendo? Ele está queimando. Por que está queimando? Se ela estiver seca, né, Felipe? Se ela estiver seca, ela queima rápido. Gente, Felipe, mau condutor não quer dizer que não conduz. Significa que vai conduzir muito mal. Tanto é que ela pega fogo. Se estiver seca, pega fogo facinho, facinho. Entendeu? Veja bem, mas é interessante isso que você acabou de falar, porque, veja bem, o que eu fiz? Dessa pergunta, se eu acrescentar um pouco de umidade à madeira, ela não pega fogo tão fácil. Então, se eu mudar uma característica, mudar um elemento, às vezes, adicionar alguma coisa, eu faço um produto que era inflamável, olha aqui, totalmente inflamável. Ah, é verdade. Totalmente inflamável, ó. E aqui eu pus uma capa. E aí, cara, só ficou preto. Uhum. E o outro, nada está acontecendo com ele. É verdade. Quando eu estava montando essa aula, cara, a capa dessa aula são os bombeiros, né? E eu tenho uma colega que é do Corpo de Bombeiros. Aí eu, na hora, entrei em contato com ela para poder discutir um pouco. Acabou, não? O trem desarma, cai, mas não pega fogo. Agora, para pensar. Vamos dar uma extrapolada na nossa conversa aqui. Imagina que você está projetando um hospital. E eu tenho a UTI. A porta que está chegando, que dá entrada para a UTI, ela pode pegar fogo? A parede que reveste a UTI pode pegar fogo? Não pode. Então, eu tenho que usar um revestimento, eu tenho que usar uma tinta, eu tenho que usar uma porta. O pessoal costumava chamar isso de porta corta-fogo. O fogo chega e não passa. Convenhamos, quem está na UTI não vai conseguir sair correndo, né, gente? E a instalação elétrica desse ambiente médico hospitalar? É qualquer ambiente? É qualquer fiação elétrica? É qualquer fio com qualquer revestimento que eu vou pôr na tubulação? Não pode, porque se esse fio derrete, todo equipamento que está ligado nessa rede elétrica já era, vai parar. Então, assim, você tem que conhecer as características do material. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque um dia você vai ser o dono dessas empresas. Um dia você vai ser um engenheiro que vai projetar uma rede de hospital. Um dia você vai ser o dono do hospital e alguém vai virar para você e vai falar assim, eu falo hospital, mas pode ser uma casa de show, igual a Boate Kiss. Pode ser um supermercado. Pode ser infinitas. Você pode ser um fisioterapeuta e monta a sua clínica de reabilitação e alguém vai virar para você e vai falar assim, não, nós estamos aqui com o projeto, mas esse fio aqui, ó, essa fiação, nós podemos trocar. Esse custa R$1, esse custa 80 centavos. Ah, qual que é a diferença? Não, esse aqui, ó. Se o cara for honesto, ainda te falar o motivo da diferença, talvez, né? Não, esse cabo aqui ele é mais resistente um pouco a calor, esse aqui não é tão resistente ao calor. Ah, quer dizer que esse não é tão resistente, pega fogo? Mais fácil? Pega. Aí você deixa de comprar por causa de 20 centavos no metro. Ah, não, mas 20 centavos no metro, na aviação tudo vai dar 10 mil, 15 mil, 20 mil a mais. Pergunta para o pessoal da boate aqui se vocês pagariam 500 mil ou 1 milhão a mais para poder revestir toda a boate do material anti-chamas. A vida deles acabaram, meu amigo. Não é de quem morreu, não. Estou falando dos donos. Não tem mais vida. Não tem como deitar na cama, pôr a cabeça e ter um sono tranquilo. Peraí, tem alguém fazendo uma pergunta aqui? Aí eu não sei te responder, Giovana. Aí eu não sei. Aí entraria uma questão de legislação, de normas técnicas. Não poderia te falar. Eu sei que em alguns países não está sendo mais utilizado. Tá certo? Mas o quê? Qual que é a função? Qual que é o meu papel? Meu papel é discutir isso com vocês. É mostrar para vocês as causas e as consequências. A gente poder entender. Quando você está na gestão da idade, agora nem tanto, porque estamos todo mundo em quarentena, de você chegar numa boate, está numa boate, num lugar fechado. Para pensar, cara. Você está num lugar fechado que você não sabe a saída. Onde é que é a saída? Onde é que é a saída mais rápida? Já parou para pensar que loucura que é, às vezes, essas coisas? Por isso que no cinema, toda vez que você está no cinema, aquela porta de um cinema chama porta antipânico. Ano passado, quando eu dei aula de estática para vocês, eu falei o motivo disso. Que tem aquela barra na horizontal, onde todo mundo que empurra a barra ajuda a porta a abrir.
Ah, é verdade, claro que é verdade. É uma porta anti-pânico. Porque se acontecer der zika, acontecer alguma coisa, todo mundo que toca na porta ajuda a abrir a porta. Se for só um lugar que tem para poder pegar, cara, só tem uma pessoa que consegue abrir. Então, toda a estrutura, toda a engenharia tem que ser pensada. Nossa, Alain, mas parece que o pessoal só pensa em tragédia. Não, muito pelo contrário. Nós pensamos para evitar que uma tragédia aconteça. Porque se der errado, dá errado uma vez só. E não tem como consertar depois. Entendeu o raciocínio? Olha para isso aqui, ó. Isso aqui, esse slide, essa telinha aqui, ó, em homenagem aos meus amigos bombeiros. A roupa que eles utilizam é extremamente especial. Eu fui estudar um pouco sobre a roupa. Essa roupa aqui, ó, essa é uma roupa especial, uma roupa para contato. Olha, eles estão entrando no meio das chamas. Ela tem revestimento, ela tem, se eu não me engano, pelo material que a minha colega que é bombeiro me passou, é 3 tipos de revestimento. O último deles, agora eu não sei se é Kevlar, que é o material, ele tem o papel de isolar mais ainda o calor. Desse calor não poder penetrar no corpo dele. Veja bem, isso é a temperatura aqui, ó, tranquilamente, mais 300 graus Celsius, 400 graus Celsius, e ele está andando, ele está caminhando. Então, essa roupa ela tem um papel importantíssimo de proteção. E é claro, ela tem que ser mal condutora de calor. Só que no avanço do nosso estudo, eu vou falar, essa roupa ela impede condução, convecção e radiação. Não lembro se ele comentou alguma coisa no material. Tem que dar uma olhada. Mas assim, é extremamente bem pensado. Porque o cara tem que entrar e tem que sair. Veja bem, e rápido. E rápido. Vamos avançar. Então, nós falamos da equação de Fourier, e agora vamos começar a fazer um pequeno exercício. Vamos brincar com esse exercício aqui? Vou dar um minuto para vocês tirarem os dados, prestarem atenção nas unidades, que nesse exercício aqui as unidades vai dar um pega nela. Vamos lá. Um minuto para vocês tirar os dados. Vamos lá, então? Todo mundo comigo? Tá bom, Vinícius? Espera mais um minutinho. Não, essa é de segundos.
Vamos lá, então? Quantas calorias são transmitidas por metro quadrado? Então, vamos lá. Eu quero saber a quantidade de calor. São transmitidas por metro quadrado. Minha área é igual a 1 metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura. A espessura é igual a 2,5 centímetros. Durante 1 hora, meu ΔT, 1 hora. Estando a pele a 33 graus Celsius, temperatura maior 33 graus Celsius, e o ambiente a 0 graus Celsius. θ2, θ1, 0 graus Celsius. O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é K, é igual a 8 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. 8 vezes 10 a menos 5, cal, por segundo, centímetros, graus Celsius. Bom, vamos lá. Então, agora aqui eu tenho um desafio para poder resolver. Eu tenho que olhar para as unidades do problema. Você está vendo que minha área está em metro quadrado, minha espessura está em centímetro e meu fluxo está em centímetros? Ou eu transformo a espessura para metros e o K, de cal por segundo centímetro graus Celsius, para cal por segundo metros graus Celsius, ou eu só transformo metros quadrados para centímetros quadrados. Por quê? Para poder ter as unidades compatíveis. É isso aí, Vinícius? Então vamos lá. Eduardo, segure. Tem que dar uma olhada nas suas contas, por gentileza. Ah, você usou hora, né, Segure? Não é hora não, é segundos. Tem que usar em segundos, Segure. O que eu vou fazer? Eu vou transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. Vamos lá? Então vem comigo. O que eu sei? 1 metro, vamos escrever uma relaçãozinha aqui, ó. 1 metro não equivale a 100 centímetros? 10 centímetros. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha que mágica eu vou fazer. Olha, minha área é igual a 1. Esse metro da unidade, eu vou colocar 1 metro, é 100 centímetros. Ah, pronto, ó, virou centímetro quadrado. Minha área é 10⁴ centímetros quadrados. Isso, muito bem, Perícola. Ok? Então, veja bem, agora as minhas unidades estão compatíveis. Suguri, eu acho que você está cometendo alguns erros, cara. Não sei te falar onde. Me acompanha aqui, vamos fazer. O que ele quer? Ele quer a quantidade de calor, não é isso? Para eu encontrar a quantidade de calor, tem que encontrar o fluxo. Vamos calcular o fluxo? Vamos fazer aqui, vamos devagar. E eu vou fazer colocando as unidades para você perceber que, como eu transformei de metro quadrado para centímetro quadrado, a minha resposta do fluxo vai ser calorias por segundo. Então, o fluxo é K vezes a área, temperatura maior menos temperatura menor, sobre espessura. Então, fluxo é igual. O valor do K, 8, vezes 10 a menos 5, cal por segundo
centímetro, graus Celsius, vezes área, 10⁴ centímetro quadrado. Temperatura maior menos temperatura menor, 33 menos 0, 33 graus Celsius. Todo mundo dividindo a espessura, que mede 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. O 2,5 eu vou escrever como 25 vezes 10 a menos 1, pode? 25 vezes 10 a menos 1 centímetros. Só porque a potência de 10 já vai facilitar a minha vida. 25 vezes 10 a menos 1. Então, meu fluxo é igual. Vamos lá, olha o que vai acontecer aqui com as unidades. Você entendeu o que eu estou falando. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Graus Celsius em cima, graus Celsius embaixo. Sobrou calorias por segundo. Tá vendo aqui, ó? Sobrou calorias por segundo, ó. Que é a unidade do meu fluxo. Então, ficou 8 vezes 10 a menos 5 vezes 10⁴ vezes 33, que divide 25 vezes 10 a menos 1. Vem cá, você concorda que 10⁴ é 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado? Concorda? 10⁴ é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então, meu fluxo, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Você vai perceber. 8 vezes 10 a menos 5, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 33. O 10 a menos 1 vai para cima mais 10, não é isso? 10, que divide 25. Então, o meu fluxo de calor o 10 ao quadrado, gente, é 100. 100 que divide 25 é 4. Entendeu? Tudo isso é uma maneira que eu tenho de minimizar as minhas contas. Então, eu tenho 4 vezes 8, 32. 33. 32 vezes 33. K, área, temperatura, espessura. Isso. 32 vezes 33. Olha as potências. 10 ao quadrado com 10 a mais 1. 10 à terceira. 10 à terceira com 10 a menos 5. 10 a menos 2. 10 a menos 2. Esse é o valor do meu fluxo. Cal por segundo. Olha só, pessoal. Eu não vou sair multiplicando 32 por 33 ainda. Daqui a pouco eu faço essa conta. Eu gosto de fazer conta somente no final. Alan, isso é o fluxo. É o fluxo. Ele não quer o fluxo? Ele quer o quê? Felipe, não é delta U, não. Essa variação de temperatura não com menos delta U, com eletricidade? Não. É variação de temperatura mesmo, Felipe. Não é delta, porque delta é final menos inicial. Engraçado, Perículo, que você vai ver livros chamando de delta. Aí lá no livro ele vai colocar módulo de delta. Porque delta é variação é final menos inicial. Aqui é diferença de temperatura. Por que diferença de temperatura? Porque é maior menos a menor. Tá certo? Então, olha só. Eu só vejo, o nome mais usual mesmo é diferença de temperatura.
certo, Perico? Como eu te falei, vai ter livros que vai colocar um delta, módulo de delta. Eu prefiro que você entenda, temperatura maior, menos temperatura menor. Sabe por quê? Porque o calor ele flui, não é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, do ponto de maior para o ponto de menor temperatura. Então vem cá, agora eu encontrei o fluxo. O que eu preciso encontrar agora? Eu preciso encontrar agora a quantidade de calor. Como é que eu vou encontrar a quantidade de calor? Fluxo é igual a quantidade de calor pelo tempo. Lembra dessa equação? Nós chamamos ela de potência térmica. Então, eu quero a quantidade de calor. Então, é meu fluxo vezes o tempo. Quantidade de calor. O fluxo é 32 vezes 33 vezes 10 a menos 2. Espera aí, mas quem é meu tempo? Meu tempo é 1 hora. 1 hora são quantos segundos? 1 hora é 3.600 segundos? 3.636 vezes 10 ao quadrado segundos? Então, vezes 36 vezes 10 ao quadrado. Veja bem, pessoal, isso é o meu tempo em quê? Segundos, ó. Isso aqui é 1 hora. Olha que interessante. Olha o 10 ao quadrado e o 10 a menos 2 indo embora. Você está vendo? Eu preciso. E vocês estão cansados de ver isso, né? Já viu falando isso demais para vocês. Eu preciso que vocês comecem, que vocês já dominem, né? Todos os problemas de potenciação. Porque, ó, tá vendo? Eu vou mexendo com as potências, com as unidades, e tudo vai se resolvendo sozinho. Então, a resposta do exercício é 32 vezes 33 vezes 36. Aí eu só estou fazendo essa conta. A única conta que eu fiz do exercício foi 32 vezes 33 vezes 36, que me dá um valor de 32 vezes 33 vezes 36, 38.016 calorias. 38.016 calorias. Está aí. Olha só que interessante, criancinhas. Acabou minha aula. Já deu os 40 minutos, né? Incrível como o tempo passa rápido, quanto a gente se diverte. E como esse é o nosso último encontro de eletricidade, ó, de calorimetria do semestre, vamos encerrar, né, com nossa leitura rápida de minutos de sabedoria. Vamos ver o que vai sair para a gente? Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida de amor e de serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a pequena plantinha até as constelações que gravitam nos espaços siderais. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem ao seu lado, como seus companheiros de jornada. Obrigado, segundo ano, pela presença. Passo rápido, também achei. Obrigado pela presença de todos vocês, 50 e tantos alunos da minha aula. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela parceria nesse semestre, que foi cheio de desafios, cheio de inovação. Obrigado, coordenação, pela parceria. Muito obrigado, Everton, por tudo. Obrigado a todos, mais uma vez. Vida longa e próspera. Boa semana. E até amanhã, no nosso encontro de óptica geométrica. Forte, caloroso e distante abraço.